Olá, muito boa noite. Estamos começando mais um episódio, segundo episódio do Mano a Mano Podcast, aqui direto do estúdio da Impacto Comunicação e Marketing, aqui bem no centro de João Pessoa. Mais uma vez agradecendo a toda a equipe do nosso querido Vinícius de Moraes, nosso Caio, nosso Lucas, toda a equipe, nosso Júlio, que nos tem dado esse apoio desde o início do nosso projeto, esse projeto maravilhoso que a gente tenta, essa missão que a gente empreende aqui direto do estúdio da Impacto Comunicação. Nesse episódio 2, recebemos uma das figuras mais importantes da política paraibana, talvez um divisor de águas dessa política, dessa história política que a Paraíba vive, o ex-governador Ricardo Coutinho, que marca uma era, praticamente, podemos dizer assim, administrativa e política no Estado. E hoje a gente vai conversar com essa figura responsável por praticamente, talvez, uma realidade administrativa hoje, governador. Primeiro, bem-vindo, boa noite. Eu costumo dizer, eu como cidadão, observo, talvez uma avaliação breve que a gente possa fazer, uma quebra de paradigmas, talvez, por não representar grandes oligarquias, mas também pela implementação, por trazer à realidade paraibana uma série de políticas públicas que vamos discutir daqui a pouco. E por que não reconhecer essa importância, como eu disse no início, para a história política, para a história administrativa do Estado. Muito bem-vindo. Obrigado por estar presente no nosso podcast. Eu é que agradeço, mano. Um prazer enorme estar aqui contigo, né? E, de certa forma, para conversar sobre tudo aquilo que você julgue interessante, necessário, né? Sobre política, sobre Brasil, sobre Paraíba, enfim. Muito obrigado pelo convite. Sim, vamos chegar daqui a pouquinho. Eu quero conversar muito sobre essa virada de chave que a Paraíba dá a partir de 2011 para cá. Eu tenho muita coisa como cidadão, inclusive, para a gente conversar. Mas, pontualmente, nesse momento que a gente vive, governador, o senhor iniciou uma corrida, uma pré-candidatura à Câmara dos Deputados, o senhor pretende disputar uma cadeira como deputado federal. Que importância teria isso? Além de acrescentar o seu currículo, vereador, deputado estadual, prefeito, governador, e agora como deputado federal, no que isso acrescentaria ao seu currículo, obviamente, mas a importância que isso tem para o contexto nacional, uma vez que se discute muito a formação do futuro parlamento, que vai, a próxima legislatura seria preponderante para uma pretensa reeleição de Lula, já que é o seu campo político, a esquerda, e o candidato que representa esse campo. Fala-se muito que, além da reeleição de Lula, a importância de elegermos um parlamento que ao menos dê condições administrativas a Lula. Que importância tem essa candidatura para Paraíba e para esse contexto no âmbito da Câmara dos Deputados? Olha, eu pensei muito antes de colocar o meu nome em abril do ano passado e saí meio que revisitando a Paraíba, né? Eu comecei a reencontrar pessoas, reencontrar muitas obras que nós fizemos, situações, realidades que eu creio ter deixado bem melhor do que atualmente está. E eu dei esse passo, na essência, por conta da situação do Congresso, que, na minha visão, é muito ruim. Né? O Congresso, eu acho que ele vem decaindo a cada momento, mas de 2019, 2015 para cá, 2016 para cá, esses 8 anos, foi tudo muito sério, né? O desgaste do Congresso é muito grande e ele ele consegue esse desgaste aumentar à medida que surgiu um fato novo, que foram as emendas impositivas. Né? A partir de 2016, você passou a ter emendas impositivas, ou seja, cada senador e cada deputado passou a ter um quinhão, um montante de emendas que o governo tinha que pagar, né, para livre discricionariedade do parlamentar. E em 2019, Bolsonaro aumentou muito essas emendas. Então, foi aí a virada, porque a opinião pública perdeu força, né? Os parlamentares perderam totalmente o temor da opinião pública. E eu acho que o que sustenta uma democracia e a própria política é o temor que os representantes do povo tenham em relação ao povo.
aos humores desse povo, não é? E se você observar bem, né, a partir desse momento se terceirizou e muito, se aprofundou o processo de terceirização das candidaturas. Hoje, praticamente poucos discutem com a população alguma coisa acerca de uma candidatura, né? Vai ali com o prefeito arranja 2.000, o outro arranja 5.000 e você vai somando e as pessoas vão, a partir das emendas impositivas, os parlamentares vão sendo reeleitos, já que toda a estrutura que existe na política hoje é para manter o que existe, né? Isso é extremamente sério, né? Então, a leitura que eu faço é uma leitura muito difícil desse parlamento. E aí o PT Nacional, junto com o próprio presidente Lula, faz o movimento no sentido de chamar algumas pessoas que já tenham algum tipo de experiência, tal, para poder não só aumentar a bancada, ampliar a bancada, porque hoje nós somos poucos dentro do Congresso, mas, ao mesmo tempo, qualificar, né? Dar um patamar de debate melhor, né? Afinal, o Congresso não tem discutido muita coisa que seja do interesse da opinião pública. E eu entrei nesse bolo, fui chamado, aceitei, né? Enfim, tinha que ir, e estou percorrendo e estou gostando do que eu estou vendo com outros olhos, né? Porque eu inaugurava algo, para você ter ideia, inaugurar aqui o Hospital Metropolitano. Aí eu saía tão cansado e tão preocupado com a outra coisa que eu não conseguia sentir a alegria daquilo que eu estava terminando. Né? O senhor acredita isso ao volume Ao volume. Entendi. E, ao mesmo tempo, há uma espécie de responsabilidade que eu ainda bem trago dentro de mim. Eu tenho muita responsabilidade com as coisas que a mim são confiadas. Eu sempre tive, né? Então eu me cobro demais. Eu me cobro muito. Ao me cobrar, evidentemente, eu terminava uma inauguração, eu já ia com a cabeça para poder cobrar as pessoas sobre as próximas coisas, que, de certa forma, estava tudo dentro da cabeça, né? Eu ia guardando ali, ia tomando conta e tal. Enfim, então, hoje não. Hoje eu chego, olho, porra, nós fizemos isso, que bacana, está aqui e tal, ampliamos isso aqui e tal, sabe? Chego num assentamento lá na zona rural, 40 quilômetros de Sumé, por exemplo, de estrada de barro. Aí você chega lá e encontra um dessalinizador da minha época de governante. Importante, dessalinizar. Fundamental, né? Fundamental. Aquilo é ouro para as pessoas. Você encontra um trator da minha época, você encontra um poço, ou seja, lá que eu nem tinha ido, nem sequer sabia, está lá uma marca feita. Uma história importante. Parece uma coisa de passagem, mas para mim marca pelos detalhes. A história do cidadão comerciante das caixas de ovos, que não transitava na antiga estrada para não quebrar os ovos e que depois aumentou o negócio por conta do asfalto. Eu vi uma passagem sua sobre isso. Ele se dizia em Souza, né? Porque ali em Souza tinha Lastro, Vieirópolis, Poço Dantas, Poço Zé de Moura, tinha uma série de cidades que não tinham acesso através de asfalto, fora aquelas que tinham asfalto, mas era o resto, né? Uhum. Era uma situação delicadíssima. E quando a gente foi fazendo, né, os comércios foram melhorando. E esse cara veio me agradecer, né, que eu não conhecia, nem eu na verdade não lembro o nome dele, mas ele veio e eu fui perguntar qual era o negócio dele. Ele disse: rapaz, eu vendo ovos. E realmente, né? Como é que você ia transitar com ovos em bandeja, um em cima do outro, no meio das costelas de vaca, né? Seria impossível. Governador, eu vou fazer uma avaliação. Antes disso, para a gente exaurir meio essa coisa mais no âmbito nacional, hoje o senador Flávio Bolsonaro deu mais uma declaração, mais uma versão sobre a relação dele com o Worcaro. A novidade de hoje é de que ele admite que encontrou-se com o Worcaro depois da prisão, o Worcaro já utilizando tornozeleira eletrônica. Como é que o senhor está observando toda essa movimentação? Porque a pesquisa Atlas já mostra que ele caiu 6 pontos no segundo turno em relação à penúltima,
Essa mais nova já mostra uma queda nos números. Como é que o senhor está observando essa movimentação em torno do nome de Flávio em relação a essa questão do Workado? Mano, eu observo com muita preocupação, né? Mas a minha preocupação advém da situação de que o Brasil é um país com tantas perspectivas, chegar a uma situação de ter a possibilidade de eleger um Flávio Bolsonaro. Isso é muito grave, não é? Não é por conta simplesmente desse último escândalo, é pela história toda. Não é? E essa família e esse pessoal, eles nunca desenvolveram nada, sempre viveram ali ao redor da política, mas também ao redor das milícias, da Zona Oeste do Rio de Janeiro, né? Ao redor com pessoas participando do próprio gabinete, milicianos, parentes de milicianos, com intervenções como o próprio Flávio Bolsonaro, quando era deputado estadual, dando medalhas para milicianos, né, com declarações do pai, Jair Bolsonaro, dizendo que miliciano é muito bom, ou seja, é um cidadão que é um agente público e que age fora da lei para controlar um território, sob o argumento de não permitir que o tráfico tome conta. Ou seja, duas ilegalidades se confrontando para poder explorar o povo, né? E, ao mesmo tempo, explorar o comerciante, perseguir, matar, essas coisas todas, né? O Flávio e a família conseguiram comprar 51 apartamentos com dinheiro vivo. Isso não é normal. Como é que alguém compra 51 apartamentos com dinheiro vivo? É impossível. É lavagem de dinheiro, né? Uma loja de chocolate que tinha, depositou durante anos e anos, todos os dias, a mesma quantia, como se vendesse a mesma coisa. Não é? É claro que essa gente participa de um estamento, de um processo que é extremamente perigoso, porque o crime organizado esteve tão dentro do poder como teve ao longo dos 4 anos de Jair Bolsonaro. E depois de tudo que aconteceu, da Covid, de tudo, né, da paralisia total dos serviços públicos, das políticas públicas, aí você vem um Flávio Bolsonaro que empata, né, e que vai empatando ali com um Luiz Inácio Lula da Silva, que, se você olhar para o Brasil, eu não estou entrando no mérito se a pessoa tem que amar ou se tem que odiar, não é isso não, eu estou constatando alguma coisa que é real e concreta. Se de 2003, ou seja, século XXI para cá, o que tem no Brasil de política pública, todas passaram pelas mãos do presidente Lula. Eu posso citar Fome Zero, posso citar Bolsa Família, posso citar SAMU, posso citar ProUni, uma abertura das universidades, posso citar institutos federais de educação, ciência e tecnologia que se multiplicaram numa proporção impressionante aqui dentro do Brasil. Posso citar programa de aquisição de alimentos, fundamental para a reforma agrária, para a agricultura familiar, citar o PENAE, alimentação escolar, enfim, o pé de meia, o gás do povo, tudo. Ou seja, não tem como, por mais que alguém odeie, não goste da figura do Lula, mas não tem como comparar. Então, o Brasil, me parece que ele passa por um processo que é um processo onde uma parcela significativa não está bem das suas cognições, dos seus pensamentos, dos seus conhecimentos, né? E isso precisa ser visto, né? Além disso, quando você olha essa história do Banco Master, não é apenas um golpe. Porque se fosse um golpe, tá? Deu um golpe ali, o rombo foi grande, foi e tal, mas não é. No meu entender, demonstra um apodrecimento da estrutura do capitalismo financeiro nacional. Ou seja,
o dinheiro que está circulando, em grande parte, é o dinheiro das armas, é o dinheiro das drogas, é o dinheiro... São dinheiros, né, que, quando você junta, está sustentando esse capitalismo, está sustentando esse sistema financeiro, né, com as fintechs, com as financiadoras. Isso é extremamente grave, porque se uma caiu, como já tinham caído as outras naquela operação Carbono Oculto, sim, se uma caiu, outras cairão, porque não é só o Banco Master. E essa coisa do Banco Master, né, não tem nada a ver com filme. Isso é conversa para boi dormir, não tem nada a ver com filme. A história aí é outra. A história é uma família se preparando para morar fora e, ao mesmo tempo, a história de uma internacional fascista. Um internacional que está se espalhando pelo mundo, semeando o fascismo, a eliminação, a violência, a confusão e profundamente, né, assim, estimulada pelas big techs que têm um interesse fundamental em tudo isso, né? Então, eu acho que quando a gente vê o Flávio Bolsonaro numa situação dessa, eu acho que ela demorou demais a acontecer, porque isso era evidente. Se você olhar para a qualidade do discurso, porque se você tem razão em algo, você não mente. Todo discurso construído é em cima da mentira. Precisa da fake news. E um vai desmentindo o outro. Tanto é que mente assim, de manhã, de tarde outra coisa, depois já é outro. É nota, é vídeo, vai mudando. Vai mudando, né? Vai mudando. E quando esse dinheiro for rastreado, você vai ver que ele não entrou no filme. Ele não vai ter entrado no filme. O filme era um biombo. O filme era uma capa para poder assimilar e pegar outros recursos. Pegaram os 108 milhões da Prefeitura de São Paulo. Né? É muito dinheiro. Né? Dos 20 últimos filmes que ganharam o Oscar, sabe? 15 tiveram um orçamento menor do que esses 134 milhões desse filme, né? Mequetrefe, né? Um negócio sem emoção, sem construção, sem arte. Né? Não tem arte, né? Governador, o senhor viu a declaração do senador Renan Calheiros? Vi. Como é que o senhor avalia aquela situação? Uma emenda que prevê a contribuição de fundos de pensão e fundos previdenciários ao Banco Master, mais tarde um empréstimo de 140 milhões que não foi cobrado, já vencido. Como é que o senhor, de onde o senhor está assistindo, como é que o senhor enxerga isso? Diante de uma posição que hoje o Hugo Mota ocupa, importantíssima, tanto para o país quanto para a Paraíba. Mano, o Hugo Mota é uma escolha de Eduardo Cunha. O Hugo Mota não é uma escolha. Foi ali o líder. Não, foi colocado por Eduardo Cunha, que convenceu o Arthur Lira das Alagoas, mas o chefe é Eduardo Cunha. Eduardo Cunha, que eu não recebi quando era governador. Está tentando voltar o jogo agora por Minas Gerais, né? Por Minas Gerais. Eu não recebi, né? Ele esteve aqui 2 vezes. Eu digo, recebo não, me acusou que ele não queria que a polícia invadisse a Assembleia. Eu digo, o quê? De jeito não, porque tinha um protesto lá. Eu digo, e eu vou fazer um protesto contra mim, como é que eu vou? Por que eu vou invadir a Assembleia para não permitir protestos contra você, que derrubou uma presidente, ou que queria derrubar, estava no processo, né? Uhum. Então, o Hugo Mota é essa pessoa indicada, sai de dentro desse núcleo, não tem, penso eu, uma estatura para poder conduzir uma Câmara de Deputados num momento tão difícil para o país, né? Um momento em que as pressões são enormes, de tudo que é lado, e ele terminou entrando numa situação que é muito difícil agora se explicar. Eu confesso a você que uma parte da bancada do PT, isso em janeiro, antes da eleição dele, veio conversar comigo tal, e perguntou o que é que eu achava. Eu disse, olha, gente,
Primeiro, se só tem ele, nós não vamos ter candidato com 90, 100 deputados. Nós não temos como. Né? Agora, na minha avaliação, eu dizendo para eles, não tem a estatura para o momento político do Brasil. Não vai conseguir segurar as coisas, porque ele está negociando com os dois lados. E vai chegar um momento... Os dois lados vão cobrar. Que os dois lados vão cobrar e um vai descobrir que ele prometeu coisas que são conflitantes. Foi o que aconteceu. Ele, no dia que ele acha que o Lula vai perder, ele vai para o outro lado. E vice-versa. No dia que ele acha que os bolsonaros caíram em desgraça, ele vai para o outro lado. Tira uma foto com o Lula. E vai ficar dessa forma, né? Vai ficar dessa forma, né? Eu acho que para a Paraíba é muito ruim, para o Congresso, para a Câmara dos Deputados tem sido assim muito, sabe, assim, tem sido uma representação que eu não acho boa, né? E acho também que essa cúpula, não é só ele, inclusive da Paraíba vai ter mais gente, né? Essa cúpula, ela vai estar cada vez mais envolvida em alguns rolos que aparecerão daqui para frente. Porque os rolos, que eu chamo de rolos, estão interligados. Né? A Operação Carbono Oculto, que descobriu que congelou 52 bilhões lá na Faria Lima, das fintechs e tal, ela tem relação direta com o Banco Master, porque se retroalimentava os recursos do Banco Master, das fintechs, e para que não houvesse rastro do dinheiro. Né? Então, onde você vai, você você encontra isso. Então, eles estão se encontrando todos. E o mundo da política também. Porque o mundo da política tem sido profundamente influenciado porque, sinceramente, porque não vê nada demais em ser um apêndice desse mundo financeiro profundamente corrompido, contaminado do capitalismo financeiro. Quer dizer, é uma crença na impunidade total que esse povo tem, né? E eu, particularmente, acho que... É por isso que eu acho que as pessoas têm que olhar para o Congresso. Tem que olhar, não ficar achando que é o executivo que é corrupto. Que conversa é essa? Sabe, o poder mais fiscalizado é o executivo. É muito mais do que o judiciário, muito mais do que o legislativo, muito, muito mais. Enquanto que o legislativo, ele chegou num ponto que ele aspira a ser governo dentro do presidencialismo, coisa que é incompatível. Não é? Se fosse dentro do parlamentarismo, não. Ali estava dentro do Congresso. Formava-se um governo dentro do Congresso e tocava a partir da maioria que se estabelecesse. Do ponto de vista presidencialista, não. Se sequestra o dinheiro para as emendas impositivas, se destrói as políticas públicas e, ao mesmo tempo, se faz com que as pessoas, deputados, coloquem aonde eles queiram. Então, se eu quero colocar ali 10 milhões para extrair dentes, mesmo que não precise, a turma faz isso. Estará lá, compreendeu? Ou seja, eu vou fazer aqui tal política, mesmo que não esteja dentro das políticas públicas. E o Brasil perde com isso. Né? Então, e no meio disso, a instabilidade total. A instabilidade, porque a partir da presidência, tanto do Senado com Alcolumbre, como com a presença de Hugo Mota, você percebe claramente que não consegue dar um rumo, ajudar a dar um rumo ao país. Muito pelo contrário, combina uma coisa, depois faz outra, de acordo com as pressões. Enfim, tem sido, penso eu, muito ruim para a política brasileira, para a democracia brasileira. Quando o senhor, em 2024, houve um movimento da sua parte que acabou resultando na candidatura de Cartacho para prefeito.
Sim. Se o senhor tivesse empreendido um pouco mais de esforço, o PT teria candidato ao governo esse ano aqui na Paraíba? Porque eu vou resgatar o Ricardo daquela foto, daquele ônibus indo para Monteiro, quando da inauguração daquele evento alusivo à transposição. Vou evocar aquele Ricardo que visitou Lula em Curitiba. Então, o paraibano não precisa questionar o prestígio que Ricardo Coutinho tem junto a Luiz Inácio Lula da Silva, que no final das contas, quem diz o que é e o que não é no PT. Se o senhor tivesse empreendido, sem falsa modéstia, um pouco mais, se tivesse desprendido mais um pouco mais nessa missão, o partido teria tido candidato próprio? Porque era uma tese que o senhor defendia. No primeiro turno, um candidato do PT para garantir o palanque de Lula. Sim. E no segundo turno haveria-se a conjuntura. Sim. Seria o caso? Olha, eu gostaria muito esse ano de ser candidato aonde eu estou, federal, né? Por várias razões, né? O futuro eu não sei, mas nesse momento. Primeiro porque o PT não é fácil, né? Assim, você tem muita disputa, tem tal, e não é fácil. Segundo, porque eu acho que talvez eu merecesse um pouco de... eu não diria de calma, porque minha vida não tem nenhuma calma, né? Mas de não ser tão admoestado, tão atacado, né? Certo. E terceiro, porque eu acho que na tese da candidatura própria, eu veria com muitos bons olhos a candidatura feminina. Por razões óbvias, está aí, né? Não existe absolutamente nada que possa chegar próximo de um debate de gênero na Paraíba. Não tem debate sobre nada, né? Convenhamos. Certo. Né? Quando eu vi antes de ontem, esses dias, uma foto do jantar na casa do presidente da Câmara, Hugo Mota. Ontem. E você percebe que é todo mundo. Quem não foi, não é porque pensa diferente, não. Quem não foi é porque provavelmente tem outra coisa, eu não quis ir, enfim. Mas não se pensa diferente. Não é? Ou seja, em que mundo nós chegamos na Paraíba? Né? Nós chegamos a uma mesmice, onde em 2010 eu consigo, pela primeira vez, retirar ou vencer uma eleição nas mãos das oligarquias, eu consigo isso. 2014 eu venço novamente, nós vencemos novamente, e em 2018 mais ainda, porque nós vencemos no primeiro turno. Né? Então, 3 situações que enfraqueceram as oligarquias muito, e eu entrego o Estado dessa forma. E quando eu percebo, e eu vim percebendo isso ao longo desses anos, o retrocesso vem sendo feito. Né? Tanto é que, já no governo, você tinha um controle de setores estratégicos a partir de oligarquias, a partir dessa que eu não permitia. Não é por nada, eu não permitia porque se a população votou num projeto, eu tinha que implementar aquele projeto. Eu não ia fazer gracinha com cargo alheio, eu não ia botar o filho de fulano, o filho de cicrano, o filho de... Sabe, eu não ia enfeitar o governo para poder ter um apoio. Aí você pode estar pensando, mas você nunca fez isso? Fiz. Só que eu fazia em setores que não eram estratégicos. Eu fiz, porque eu tinha que fazer. Eu tinha 6 parlamentares na Assembleia. Como é que eu faria? Fiz um orçamento democrático para poder me contrapor com o poder popular para uma Assembleia que me era bastante... Hostil. É verdade. Né? Então, eu tinha que me... Né? E fui... Mas aí, depois que eu saí, você começa a ter... Tanto é que o Estado é entregue às velhas oligarquias que já começaram a colocar, como eu disse, os filhos, né? Os filhos dos apoiadores. Quer apoiar, pega alguém da tua família que não tenha, vamos dizer assim, nenhuma facilidade para outros trabalhos, outras profissões, e põe na política. A Paraíba voltou a isso, né? E eu acho que esse processo
É um processo que vai nos deixar aí durante os próximos 4 anos numa situação bastante delicada, porque não há alternativa. E porque, do ponto de vista do pensamento, praticamente todos estão pensando igual, de uma forma igualitária, não é? Como fazer isso? Não é? Como você construir uma alternativa? Leva tempo. É por isso que eu acho que o PT tem que ter a responsabilidade de compreender isso, porque senão ele vai estar fortalecendo uma forma de poder que ela nem vai servir para a campanha do presidente Lula na atualidade e muito menos depois. Muito menos depois, durante o processo, porque vai fortalecer efetivamente quem não consegue ter a capacidade de elaborar um projeto mais democrático para esse Estado, mais popular para esse Estado. Ou seja, é uma situação, eu não esperava, eu não imaginava que a Paraíba chegasse a uma situação como essa que nós estamos vivendo hoje. Eu ouvi declarações em um programa de rádio, que se fosse orientação do PT Nacional, ainda não se havia batido o martelo em relação a apoio, no âmbito partidário. Sim. O senhor chegou a dar uma declaração, eu acho que foi em Arapuã, se eu não me engano, de que se a orientação de Lula fosse votar com Cícero, o senhor poderia votar com Cícero. Eu estou colocando isso como um preâmbulo porque eu vi extraoficialmente alguns amigos que estavam no ciclo do OD no Sertão agora há pouco, ouviram nos bastidores de que há uma pretensão do governador Lucas de abrir um diálogo com o senhor. O senhor já recebeu esse contato? Como é que está essa relação? Porque o seu partido agora é base governista oficialmente, eu digo no âmbito das eleições, né? Já foi. Sim. É uma decisão partidária. Como é que está essa relação com o atual governo? Existe diálogo com o governador? Como é que está essa relação? Não, eu não tenho uma relação, né? Na verdade, o meu foco será a campanha do presidente Lula, será a minha campanha para poder ver se a gente amplia a bancada, será o voto e o trabalho no senador veneziano, né? Além disso, as últimas coisas que aconteceram nesses dias na Paraíba, com a privatização do negócio da Cagepa, né? Porque fica aquela discussão, privatizou ou não privatizou? É claro que privatizou. O esgoto, né? O esgoto. Se eu entreguei o esgoto, que dava, sabe, por mês aí uns 35, 40 milhões de renda para a Cagepa, que é uma companhia pública, e que a Cagepa deveria reinvestir, por que eu vou trocar isso por 10 milhões? Por que eu vou pegar toda a estrutura que a Cagepa construiu ao longo de décadas? Se você olhar João Pessoa, tem 70% de área saneada, né? Por que aí eu vou pegar essa estrutura e dizer, olha, é tua, né? O dinheiro que essa estrutura arrecadar, ela pertencerá a uma empresa privada. Muito mais do que o que ela vai investir. É um negócio de pai para filho, né? É algo que, efetivamente, vai trazer prejuízos enormes, não só do ponto de vista do aumento da tarifa da água, porque o mesmo governo que dizia que não aumentaria a tarifa, hoje já sai dizendo, através do secretário de Planejamento, né, sai dizendo que haverá, sim, aumento da tarifa. E o que é pior, vai haver o fim do subsídio cruzado, porque o sistema, até então, na Paraíba, com a Cagepa, era um sistema de unicidade, único. Então, Carrapateira, lá, sabe, que traz água lá de Boqueirão, que precisa tratar a água, ou seja, gasta com energia para trazer distante, trata a água com elementos químicos, distribui essa água com energia também, né? Carrapateira, ela não é superavitária, o que arrecada das 400 casas que tem ali na cidade, não dá para cobrir esse custo. Aí quem cobre Cajazeiras? Quem tem superávit.
João Pessoa cobre a grande maioria do estado, porque aqui você arrecada mais do que gasta. Então, você cobre. Com essa divisão que o governo de João Azevedo fez, criando 4 micro-regiões e vendendo o filé disso tudo, que é o esgotamento sanitário, porque a água vem distante, precisa de tratamento. O esgotamento sanitário não, é dentro da cidade a estação de tratamento. Você faz pode a captação ver, e trata, né? faz a captação e o tratamento é deposição. Você não tem elemento químico nesse tratamento, não existe isso. Portanto, é o filé. E eles eles privatizaram esse negócio, dando toda essa receita para uma empresa que concorreu sozinha, imagina, sozinha, sinceramente, como se fosse um acerto para que essa empresa concorresse sozinha. Uma empresa que é mal vista em Fortaleza, porque deixou de construir uma parte do metrô em 2012, quando Aguinaldo Ribeiro era ministro das cidades, né? 2012, empresa essa que está sendo denunciada no governo Tarcísio de Freitas agora, e empresa essa que está sendo também denunciada e processada na Espanha por formação de cartel criminoso. Ou seja, você tem uma conspiração aí que é muito séria, e o governo bancou isso. Que se não houvesse nenhum problema, era uma postura bem neoliberal, né? Ou seja, eu tiro algo que dá lucro e entrego para a iniciativa privada. Se desse prejuízo, uma empresa queria? Evidentemente que não. Não é? Ou seja, não, mas vai fazer o investimento, vai com 10 milhões por mês? Que investimento é esse? Se a Cagepa arrecadava 30 bilhões só com esgotamento sanitário, por que vai colocar 10 milhões? Né? Por que vai trocar 3 vezes mais por um terço? Que cabe na cabeça de quem essa história? Aí diz, não, mas não privatizamos a Cagepa. Claro, quem é que iria querer comprar a Cagepa? Salários acima da média, idade média superior, né? Uma dívida consolidada, porém uma dívida. Por que alguém iria querer comprar a empresa? O negócio de pai para filho foi pegar aquilo que o negócio da empresa entregar e deixar a empresa com o custo dela sendo sustentada por você e pela população como um todo. Esse eu acho que é o grande problema, né? Além disso, eu vou ser muito sincero, eu não gosto dessa coisa de dizer, eu sou Lula quando Lula está aqui perto, quando tem para mim. Alguém tem que defender o legado, alguém tem que atacar as teses da extrema-direita, alguém tem que fazer isso. Quem fará isso? Eu não creio que Cícero faça isso. E eu não creio que Lucas Ribeiro faça isso. Não é? Então, nós precisaríamos. Agora, essa minha tese de ter uma candidatura própria é minoritária, porque muitos e muitos companheiros e companheiras estão preferindo aí determinadas composições que a mim não interessa. E eu te digo uma coisa, mano, se eu fosse querer, evidentemente eu seria bem aquinhoado. Você há de convir que seria. Sim. Não é? Mas não é essa a minha história. Eu não estou querendo secretaria, eu estou querendo fazer política, amigo. Foi isso que eu fiz a minha vida inteira. Eu estou querendo debater as coisas e eu não estou querendo ter razão. Estou querendo expor aquilo que eu penso e, a partir desse pensamento, construir teses e saídas que façam com que esse país e o nosso Estado tenham futuro, né? É isso. Então, eu não me sinto, sabe, atraído para a disputa majoritária da Paraíba, por conta dessa história que eu disse e simbolizei com o jantar, né? O jantar, todo mundo dentro do jantar. Sabe, não tem diferença, não tem nada. Como é que é isso, rapaz? Todo mundo alegre, feliz, satisfeito, tal. Ou seja, a nata acerta entre si. O povão briga lá embaixo.
É esse o movimento deles, esse é o estímulo deles. Entendeu? E é um caminho em outra direção. Governador, eu me sinto muito isento em fazer essa análise. O senhor mesmo é testemunha, não fomos partidários, claro. Não participei dos seus governos, mas o observei como cidadão. E posso lhe dizer que os votos que lhe dei foi como cidadão. Obrigado. Em 2010, o senhor surge como aquele grande gestor que faz João Pessoa praticamente dar um salto, né? Um salto administrativo. E várias das políticas públicas que a Paraíba vive hoje são resultados dos governos de Ricardo. Empreender, o ODE, o programa de intercâmbio, são várias situações que hoje se refletem como políticas públicas. Deixaram de ser política de governo para se tornarem políticas públicas. E hoje o modelo administrativo ele permanece. Sim. Apesar das diferenças do gestor, mas a estrutura ela permanece e são reflexos dos seus governos. Sim. Talvez o senhor não goste, talvez o senhor não aceite, até porque existe essa rusga e eu consigo compreender, como ser humano, não diria sacrifício, mas da opção que o senhor fez em 2018, porque se o senhor tivesse seguido o seu caminho, o senhor estaria renovando o mandato agora, de senador. Sim. E o senhor, pelo projeto, o senhor permaneceu. Daqui a pouco a gente pode até discutir as razões. Claro. Se não confiou passar o bastão para a Lígia, se a dedicação era de fato fazer o seu sucessor, a gente pode... São vários pontos de vista. Mas hemos de convir uma coisa. Apesar de todas as controvérsias que o senhor encontra nos governos de João, eu poderia lhe dizer, como cidadão paraibano, que João é um case de sucesso de Ricardo. Eu posso dizer isso tranquilamente da posição onde eu estou. Sim, sim. Eu considero no sentido de que eu vi o João administrar o Estado durante uma pandemia de uma forma muito digna. Vi outras situações, e as entregas, apesar do senhor não enxergar tantas entregas, e o senhor vai dizer daqui a pouco os seus argumentos, sem problema nenhum. Eu vi um João Azevedo administrar, talvez se não da forma como o senhor acha que deveria, mas um modelo administrativo que ao cidadão paraibano parece que agradou, tanto é que lidera as pesquisas para o Senado e saiu bem avaliado do governo. O senhor vai colocar o seu ponto de vista daqui a pouco. Claro. Eu enxergo o João Azevedo, apesar de tudo, toda a mágoa que o senhor pode vir ter, e eu vou lhe dizer que eu compreendo por quê. Eu vejo o João Azevedo como esse case de sucesso, o fruto, talvez, se não do coletivo, o antigo coletivo Girassol, mas daquele PSB muito forte que foi construído por Ricardo e que foi eleito em 2018. E aí vem essa sua opção por permanecer no governo em 2018, de não ter saído praticamente para uma eleição certa ao Senado, de ter passado pelas agruras que o senhor passou, que a gente fala disso daqui a pouco, porque o senhor superou tudo aquilo quando se achava que o senhor estava acabado. Só para o senhor ter uma ideia, eu estava na sede da PF no dia que o senhor chegou, o senhor entrou por trás, eu vi tudo que aconteceu, acompanhei aquelas audiências de custódia, e eu confesso que eu nunca vi alguém num ambiente tão hostil e tão negativo, de tantos nãos diante de si, se manter naquela postura que o senhor se manteve. O senhor agiu de uma dignidade. O senhor foi um cara tão homem naquela situação que eu fiquei pensando, eu acho que Ricardo não tem noção do que está acontecendo. E no final de tudo, o senhor está aqui na minha frente, conversando comigo. Sim. Entende? Então, veja bem, dá para entender por que hoje o senhor não vota com João de jeito nenhum. Como cidadão, eu consigo compreender. Mas consigo compreender que João, enquanto governador, atendeu às expectativas de uma população daquela indicação feita por Ricardo em 2018. Onde é que o meu pensamento bate de frente com o seu? Diga para mim, no que é que nós dois discordamos? Olha, vê bem, mano. Primeiro, eu deixei um Estado muito ajustado. Né? As políticas públicas muito ajustadas. Elas caminhavam praticamente por si só, por si mesmas. Né? A situação hoje não é idêntica. Você tem lá o mesmo nome, Escola Integral, mas a Escola Integral de hoje é diferente da Escola Integral que era em 2018. Certo. Né? É bastante diferente. O conteúdo é diferente. Né? O empreender, por exemplo, é bem diferente. Você não sabe para onde vai o dinheiro hoje. Né? Hoje eu sei que o dinheiro vai muito para dutos políticos, de pessoas trazidas pelos políticos, coisa que eu tentava evitar de todas as formas, com o meu jeito, com o meu... Né?
Terceiro, que o nosso governo tinha uma posição política. O atual governo e o governo de João nunca teve uma única posição política. Esse país passou por uma tentativa de golpe. Pesquise no Google, não existe uma declaração. O que, para mim, é fatal, porque política não pode ser gestão. Política, é posição. Você precisa liderar o pensamento, ou buscar liberar, às vezes não se consegue, mas buscar liderar o pensamento, e para isso você tem que ter posição. Você não pode simplesmente ignorar as coisas que estão acontecendo ao redor. Eu não ignorei, sabe, nos supostos embates, que eram supostos, porque eu tinha razão, com o Ministério Público, com o Judiciário, eu tinha razão. Eu vinha, quando o Temer assumiu, o último ano da Dilma e o primeiro do Temer, de um PIB que caiu 10%. Então, eu me preparei para isso, porque eu sabia que a Dilma cairia e eu sabia que, ao cair, a gente sofreria as consequências. Então, eu me preparei. O Estado não parou uma única obra. Além disso, a qualidade das coisas pensadas são bem diferentes, né? Eu agora fui para Cachoeira dos Índios, fui para Triunfo, na outra semana tinha ido aqui para o Vale do Mamanguape, para o Litoral Norte. A qualidade dos investimentos é muito diferente. Mas tudo isso, né, não faz com que você faça ou deixe de fazer uma aliança. Né? Eu já fiz todo tipo de aliança e você sabe disso. Né? O meu problema não era fazer aliança, era saber se eu teria capacidade de ser fiel àquilo que eu estava dizendo às pessoas. E eu tentei ser e acho que fui. Sinceramente, eu fui muito fiel. Né? Em alguns momentos eu me prejudicava, mas eu sustentava. A grande discordância é que a Paraíba teve um momento de ruptura com o projeto político que ela vinha construindo, que foi o melhor projeto político que esse Estado já viu, que era o projeto político que eu estava à frente. Ele foi tão bom, né, e tão verdadeiro, que foi capaz de eleger uma pessoa que não existia na política no primeiro turno. Essa mesma pessoa, de posse no governo, no segundo turno, em 2022, perdeu em todas as grandes cidades. E ganhou no segundo turno de uma forma muito apertada. Nós ganhamos no primeiro turno e o eleito foi ele. Até aí, tudo bem. Eu fiz uma opção que era dar continuidade ao projeto e não fazer sombra a quem eu estava elegendo. Você sabe como é vaidade humana, né? Vaidade humana é um negócio... Querer exercer a eminência, né? Então, eu fiquei sem mandato, portanto, eu não fazia sombra, eu não tinha como fazer sombra. Né? Exatamente para poder dizer, olha, eu não vou disputar contra, sabe, nunca passou por mim isso. Então, eu deixei de ser candidato a pedido dele. Né? E, num determinado momento, quando o Brasil estava explodindo de lawfare, de perseguições, de sacanagem, pura sacanagem, onde setores do Ministério Público, setores do Judiciário se juntavam, combinavam, né, e faziam uma combinação tríplice com a mídia para poder destruir pessoas pelo Brasil inteiro. Ao que o senhor atribui o lawfare contra o senhor aqui no Estado? Eu acho o meu protagonismo, primeiro. Né? Eu sou uma pessoa que, assim, modéstia à parte, eu não sou pequeno. Sim. Né? Eu alterei. Não, o senhor, é como eu disse, eu digo, me sinto tranquilamente dizendo como cidadão paraibano.
O senhor foi uma virada de chave na história política do Estado. O senhor quebrou paradigmas. Isso é um fato. Eu me impus diante de situações que, historicamente, na Paraíba, jamais, historicamente, na Paraíba, era o seguinte, amigo. Se tem crise, a crise não pode ser para o Ministério Público, não pode ser para o Judiciário, não pode ser para o Tribunal de Contas, porque nós somos a nata. A crise é para o povo. Eu digo, não, rapaz, a crise é para todos nós, inclusive para mim. Houve grandes discussões em torno dos duodécimos, né, governador? E o duodécimo nunca foi inferior de um ano para outro, mesmo com a crise. Eu aumentava, mas não aumentava o que queria. Eu não tinha como fazer isso. Então, Teria sido um dos motivos? Essas discussões? Na verdade, o principal motivo foi o protagonismo nacional. Entendi. Eu participei da inauguração da transposição, tive que falar as verdades em frente a Temer, tinha feito uma combinação com ele. Fui no carro conversando, rapaz, olha, vamos tentar passar dessa situação, né, sem ter agressões aqui. Não, vamos, tudo bem, tá certo. Aí chega lá, alguém tocou fogo na história e eu fui defender e, enfim, foi aquilo que a gente viu. Sim. E eu saí, assim, indignado e chamei, 8 dias depois, chamei uma grande manifestação, que foi aquela inauguração popular. Sim. Né? Pois bem, né? Então eu sempre tive posição e entrei na mira a partir daquilo. Porque na política não falta gente safada. Só não sou eu. Eu digo, rapaz, com uma tranquilidade enorme. Eu governei João Pessoa e governei o Estado. Se você observar bem, eu nunca tive emendas. Eu nunca tive as emendas, rapaz. Como prefeito. Como prefeito e como e nem governador. Eu tinha emendazinha pequena, 100 mil, 200 mil, as grandes emendas. Mas o senhor robusteceu muito o orçamento, tanto é que o senhor bancou várias obras no Estado. Com recursos próprios. Exatamente isso. Mas eu estou dizendo, nunca quis emendas, porque eu nunca quis, não, eu sempre quis, mas eu nunca tive. Mas é porque emendas você sabe que tem aí uma... Existem as lendas. As lendas aí que eu nunca quis entrar, eu não entro nisso. Não é? E quando eu fui vítima dessa perseguição, não é? Eu vi como as pessoas que tiveram de mim a vida política que eu estou dizendo, eram tão fracas em termos de caráter. Então, não era uma coisa política, porque política, repito, eu faço aliança com qualquer um, desde que não me tire do prumo político. Entendi. Agora, do ponto de vista do caráter, não. Do ponto de vista do caráter, querer inventar uma mentira contra mim era algo assim impensável, porque eu jamais faria isso. Eu jamais faria isso. Com absolutamente ninguém. Isso é uma coisa assim. E eu percebi isso, peguei a prova na minha mão, e exatamente porque queria escapar de coisas pessoais, não minhas, porque minhas eu não tenho um centavo fora de ordem. E o primeiro magistrado, o primeiro que leu o que eu tinha escrito, disse, rapaz, isso aqui é um absurdo. Isso não podia ter sido sequer recebido. É pior do que absorver alguém e dizer, rapaz, isso aqui, como é que se recebe isso? Foi isso que aconteceu. O primeiro foi exatamente dentro dessa lógica. Então, é imperdoável para mim, né? Do ponto de vista do caráter. Do ponto de vista da política, você teve um declínio que eu saberia que teria. Porque, rapaz, as coisas são diferentes, né? Teve um deputado que disse, o deputado Dr. Romualdo disse, olha, tem gente que para ser mandado é muito bom, agora para mandar não presta. Assim, e é mesmo, né? Não é normal isso? Não é... Depende do que você nasceu para ser, né? Sem dúvida, sem dúvida. Não estou dizendo que seja ruim ou bom, estou apenas constatando que... Né? Porque se você olhar para o DR, é a mesma direção da minha época, uma direção extremamente conceituada. Não é? Extremamente conceituada. Os técnicos são
de mão cheia, extremamente qualificados. Sempre foi um departamento muito bem conceituado no estado do DR. Bem conceituado. Verdade. Só que, atualmente, a quantidade e a forma de não conseguir manter as estradas ou seja, o problema não está no DR. O problema está mais em cima. E por aí vai. Então, agora, para mim, viu, mano, eu estou aqui olhando para frente. Porque com essa história eu ainda vou me encontrar, mas lá na frente. Lá na frente. Eu não quero me encontrar agora, não. Eu penso em escrever um livro. Eu sei de tanta coisa, mano. Eu acredito. Eu sei de tanta coisa, porque é o seguinte, essa gente, rapaz, essa gente que fez tanto mal ao Brasil, quando a casa começa a cair, ou quando os ventos começam a mudar, a turma vem, rapaz, aí começam a dizer, né? Aí a coisa começa... Então eu sei de muita coisa, sabe? Do que foi feito contra mim, contra a minha família, de coisas ilegais, de combinações, coisas que dariam um filme. Sabe? Filme de apanhar... Filme de verdade, né? De verdade. De apanhar coisas embaixo de um carro lá em Recife, entendeu? Coisas que... Agora, isso é depois. Né? Tudo tem seu tempo. Mais ou menos como Eclesiastes, né? Está lá em Eclesiastes. Tudo tem seu tempo. Meu tempo agora é me dedicar para olhar para o Brasil, para querer que o Brasil avance, né? Para ter uma convicção de que esse avanço hoje no nosso país atende pelo nome do Lula. Não é porque eu amo o Lula, odeio o Lula, não. É porque se eu olhar ao redor e procurar, me diga uma pessoa com capacidade de nos conduzir, de conduzir o país perante o mundo, eu só vejo ele nesse momento. Ele poderia muito bem chegar e dizer, rapaz, me desculpe, eu vou descansar aqui, vou curtir minha mulher, vou para a ONU, Podia muito bem, só que não pode, porque o país precisa da condução num momento tão grave do mundo. Está aí, pois é guerra em todo canto. É um presidente americano que acha que durante o dia está de um modo, durante a noite está de outro, que pode atacar qualquer país, quer atacar agora Cuba, quer voltar a atacar o Irã. Ou seja, é muito complexo esse mundo, né? Então, eu acho que isso é fundamental, melhorar o Congresso Nacional, voltar a fazer com que o Congresso discuta as principais teses, coisa que não é fácil, porque eleição hoje é dinheiro, é muito dinheiro, e, ao mesmo tempo, sabe, dizer que não é nada pessoal, mas que a gente compreenda que quem faz uma vez vai fazer outra vez. O senhor falou em dinheiro, deixa eu lhe fazer uma pergunta bem curiosa, porque foi muita lenda, né, que foi criada ao redor de tudo isso. O STF, eu acho que foi o STF que acabou, há umas semanas atrás, desbloqueou seus bens, né? Meus bens. Que bens são esses de Ricardo? Eu só lembro das histórias das botijas, do dinheiro enterrado em bananeiras. Não tem como não rir disso, né? Mas se estava enterrado, não estava bloqueado, né? Evidentemente, né? Na verdade... Qual é o patrimônio de Ricardo, de fato? Eu tenho uma casa... Que foi desbloqueado, né? O que Ricardo tem? Eu tenho 40 anos de vida pública, né? Trabalhei na universidade e também... O senhor é farmacêutico, né? Sou farmacêutico, Então, durante esse tempo todo, eu tive uma casa, tenho uma casa, né? Que é uma casa boa, para mim é uma casa boa. Sim. Tenho um escritório ali perto do DED, uma casa daquelas antigas de conjunto, né? Sei. Né? Tem um carro 2007, uma Tracker 2007, tem 19 anos, eu não pago IPVA, né? E tem um sítio de 4 hectares que eu comprei em 1993, em março de 1993, na época era Cruzeiro Novo, né? Comprei naquela época, Bananeiras era um mato. Em Bananeiras o sítio. Um delicioso mato. O bendito sítio. Não, mas esse era um sítiozinho pequeno. O que se noticiou à época, O que se noticiou era do meu irmão, entendeu? Comprado, tudo declarado, sem nenhum tipo de problema. E a irresponsabilidade de um cara
que ocupa o cargo de um agente público dizer, sabe, ao ser pego na mentira, sabe, cadê o dinheiro? Aí diz, está enterrado. Isso foi como uma dinamite, não uma granada na cara de todo mundo, essa história desse dinheiro enterrado. Né? Um irresponsável desse colocou a minha vida em risco. Eu acredito. Colocou a vida dos meus filhos em risco. Esse irresponsável, né, que depois calou-se, né, eu não tenho nem adjetivo para esse tipo de gente, sabe? Eu fui ameaçado de morte e o cara foi preso. Passou 1 ano e meio preso aqui no PB1. Ninguém sabia disso, até mesmo porque a imprensa não queria divulgar nada sobre mim. Mas eu fui ameaçado. O cara queria uma fortuna, que eu lá sabia onde, sabe? Porque senão matava a mim e a meu filho. Que absurdo. Porque esse responsável disse que, né, pego na contradição total. Porque como é que alguém faz uma operação, não tem dinheiro, não tem superfaturamento e nem tem enriquecimento ilícito? Que danado é isso? Você compreendeu a claro, fragilidade claro. Total das coisas? Total. Então, rapaz, eu quando vi isso, né, eu digo, rapaz, o cara colocou minha família inteira, sabe, sob risco. Você imagina um PCC desse da vida, um Comando Vermelho desse da vida, acredita numa maluquice dessa? E aí chega e sequestra alguém, e agora? Para dar conta depois, para dar conta, né? Ou seja, tentaram destruir minha família, tentaram, sabe, meu filho, afastaram meu filho, um filho pequeno, que eu sou doido pelos meus filhos. Enfim, foi um período de muito sofrimento, viu, mano? Para a gente exaurir esse assunto, eu lhe pergunto como ser humano mesmo. E aí eu lhe vi, a imagem que fica na minha cabeça é o senhor de frente àquele juiz na custódia, o senhor sentado ali, a imprensa toda ali rodeando, o senhor chega no corredor do fórum e sai. Como é que se submerge naquele momento? O que é que o ser humano precisa, do ponto de vista de Ricardo Coutinho, para emergir de tudo aquilo, sobreviver àquele momento? Quando eu passei a noite, porque eu estava viajando, então eu voltei. Sim, eu lembro tudo, eu estava lá. Eu voltei. E chego lá na Polícia Federal e 2 agentes, em momentos separados, se passam assim por mim e dizem, rapaz, isso é uma sacanagem. Eu nunca esqueci disso. Isso é uma sacanagem. A gente só lhe viu entrando lá naquela rampa. Isso é uma sacanagem com você. Ou seja, o cara está ali dentro, o cara sabe, né? Isso é uma sacanagem com você. No outro dia, a única coisa que eu disse, olha, isso é o maior erro que da história do Judiciário e do Ministério Público. Na verdade, não era um erro, porque aqueles sabiam o que estavam fazendo. Eles sabiam, eles estavam querendo extirpar da política quem mudou a política. Esse era o objetivo. E achavam que o lavajatismo no Brasil, o lawfare no Brasil, a Lava Jato iria demorar muito tempo. Você lembra que um desembargador, sabe, ficava todo ancho quando diziam que ele era o Moro da Paraíba. O outro, o promotor, que era o Dallagnol da Paraíba. É meu amigo, ou seja, era essa a turma, né? Ou seja, eles achavam que a Vaza Jato jamais aconteceria. Eles achavam isso, né? E eu entendi o que é que estava em jogo. Eu entendi que o que eles queriam era prejudicar muito mais era a população que, rapaz, passou a ter o que nunca tiveram antes. Sabe? Eu encontro gente aí pelo sertão, por todo canto, dizem, cara, eu fui salvo no Metropolitano. Eu nunca pensei que a Paraíba tinha um hospital daquele. Né? Eu encontro agricultor que diz, Ricardo, foi aquela ração que você doou na época da seca, que salvou as minhas 4 cabeças aqui, minhas 6 cabeças de boi,
Compreendeu? Ou seja, a gente fez com que o Estado funcionasse para os de baixo, para as pequenas cidades. Eu fiz 220 escolas. É muita coisa. É muita coisa, não. É algo que ninguém vai fazer. Eu aumentei 1.400 leitos em hospitais. E leito não é uma cama, não. Leito é o profissional, leito é o equipamento, leito é o medicamento, é o insumo, é tudo. Não é? Eu fiz 2.400 quilômetros de estradas. Eu inaugurei 186 estradas. Então, como é que alguém faz tudo isso e muito mais, certo? Sem ter um escândalo, e sendo perseguido, né? Porque não era fácil, né? Sendo perseguido. Como é que alguém faz tudo isso? Se alguém, e, ao mesmo tempo, elege um desconhecido no primeiro turno. Não é? Ou seja, é óbvio que a política da Paraíba continuaria a passar pelas teses que eu sempre representei, que eu comandei. Não é? Então, isso tinha que acabar. E a perseguição veio daí. E ela foi tão violenta que no momento que ela ia se aprofundando, e não encontrava nada, o nervosismo aumentava. Porque disseram tudo e não provaram nada. Não é? Foi muito sério tudo isso. Ou seja, um promotor pode agir dessa forma? Um promotor pode acusar sem provas? Um juiz pode aceitar sem ter nada a não ser uma narrativa? Eu posso dizer que fulano de tal foi ali na esquina, assaltou uma pessoa, depois foi na outra, assaltou outra, depois foi. Eu posso narrar algo que eu queira que as pessoas acreditem sem ter nenhuma prova? Ou seja, eu acho que nós precisamos de um novo código de ética para promotor, para juiz, para procurador. É preciso. Né? Não que todos sejam, não é isso, né? Porque é preciso um código de ética para que os maus não se sobreponham aos bons. Né? Não é possível que sabe? Agora, durante 6 anos, eu naveguei mais ou menos aí num deserto sozinho, como diria... A pergunta era sobre isso agora. Zélia Duncan. O senhor se sentiu abandonado por João? Por João eu não esperava nada de João, porque eu comecei a perceber. Mano, no segundo turno... Naquele racha do PSB, muita gente foi com o João. Tudo bem que isso foi depois. Mas aí figuras pontuais do seu agrupamento político o seguiram. Mas já naquele primeiro momento, Calvário, tudo acontecendo, aí passa esse primeiro momento. A questão foi a Calvário. Vem o rescaldo. Porque João... Eu lhe pergunto, faltou esse calor de João em relação ao senhor? Não, olha, a questão foi a Calvário, porque João foi apertado. E ele tinha coisa lá para responder. Compreendeu? Eu não tinha, por isso que eu falo assim. Você já viu alguém falar do jeito que eu falo? Não, o senhor, desde o primeiro momento que o senhor foi para o embate. Desse jeito, eu sei o que eu estou dizendo. Foi para o embate, isso aí não tem como negar, não. Eu sei o que eu estou dizendo. Você acha que alguém que tivesse um rabinho preso faria o que eu fiz? O seu discurso é o mesmo. Não, isso aí sabe? Tem que concordar. Desde o segundo turno, quando Fernando Haddad esteve aqui em 2018, que nós saímos numa caminhada... Chegamos lá no Ponto Sem Réis. Eu lembro daquele evento. João já eleito. Lá em cima eu disse, você fala agora, porque você é o líder agora, o novo líder, tal, você vai representar todos nós. Eu disse, não quero não, tal. Aí eu gelei. Eu digo, pelo amor de Deus, o cara já eleito acabou de sair. Porque o Ricardo Coutinho é uma esquerda pura. João é um centro-esquerda. Foi bem, mas só que você precisa... está à altura... João é uma esquerda moderada, digamos assim. Mas você precisa estar à altura das responsabilidades que você cativa, amigo. O que é? Você se serve e depois diz que não quer mais, não? Né? Ou seja, ali eu digo, rapaz... E aí as coisas começaram até que teve o fatídico encontro lá em Brasília. Ele nega esse encontro. Você já viu ele negando, né? Ele nega porque você acha que ele vai dizer que sim.
Você acha que ele vai dizer Eu já que vi o sim? senhor relatando esse encontro. Ele Uma nega, reunião, né? ele nega, mas ele me disse, claro que ele me disse, além de outros encontros, viu? Eu vou até acrescentar outros encontros, viu? Não foi só um, não. Foram vários. Vários. Né? Então, esse negócio aí, e sei, rapaz, olha, eu não abro a boca para dizer besteira, mano. Eu tenho 65 anos, rapaz, apesar de ter uma juventude bastante. Sabe por quê? Porque eu ainda quero mudar o mundo. Eu ainda vou conseguir fazer alguma coisinha para ir mudando assim, aquele mundo assim, ao meu redor. Eu quero mudar o mundo. Então, eu tenho juventude, eu sou jovem, né? Então, eu não falo bobagem. Governador, eu sei que a vida da gente é feita de erros e acertos. E nada mais humano do que errar e tentar evoluir e seguir caminhando para tentar acertar. Existem duas figuras que eu nutro a total curiosidade para saber o que o senhor pensa sobre as situações que, no final das contas, tudo virou história. Saber se o senhor agiria da mesma forma, ou se o senhor se arrepende, enfim, qual o seu sentimento em relação a Luciano Agra, 2012. E Cássio Cunha Lima. São duas figuras pontuais, eu vou lhe dizer por que eu acho isso. Primeiro, Agra lhe substituiu à altura. Foi um grande prefeito naqueles últimos 2 anos daquele mandato. Sim. E se sustentou no PSB, achando que ia ter aquela legenda, acabou que Stella foi a candidata. Isso aí é um fato. Cássio, algumas pessoas, obviamente, ao seu trabalho feito na capital, foi uma grande gestão à frente da capital, mais de uma, né? O senhor foi reeleito em 2008. E aí acredita-se a Cássio o seu avanço ao interior do Estado, e Cássio havia sido cassado do mandato, afastado do mandato 1 ano e meio antes, mais ou menos. Estava em alta de alguma forma, tanto que foi eleito, precisou contabilizar os votos depois, mas foi eleito senador com mais de 1 milhão de votos. E acredita-se muito esse apoio de Cássio à sua eleição em 2010. Tanto é que o senhor derrotou Maranhão no governo. E mais tarde, houve toda aquela ruptura em 2014. E há quem diga que o senhor teria sido responsável pelo encerramento da carreira política de Cássio em 2018. Quais são os seus sentimentos? Primeiro, vamos por partes. Agra, o senhor agiria, o senhor se arrepende? O que é que Ricardo hoje sente em relação àquele episódio de Agra em 2012? Deixa eu te dizer assim, a verdade aí, né? Agra foi um grande amigo meu, mais do que parceiro, mais do que vice-prefeito, um grande amigo, amigo de longas caminhadas, amigo de filmes, amigo de livros, amigo de... Enfim, amigo, né? Ele é uma das pessoas que eu mais gostava, né? Era Agra. E eu sei que eu era também uma das pessoas que ele mais gostava. Portanto, né? A verdade sobre esse episódio, eu vou lhe dizer qual é, coisa que eu calei durante o tempo todo. Certo? Não fui eu que tirei Agra. Não fui eu que tirei Agra. Primeiro começou uma campanha que eu identifiquei. Naquela época eu estava começando o governo, então eu tinha uma rejeição, muita gente batendo. Né? Seu início em 2011, 2012 foi muito difícil mesmo, isso é verdade. Foi muito difícil, então havia uma articulação dentro da imprensa para constranger Luciano Agra, né? Criticando o jeito dele falar, criticando isso, e foram cercando. Eu identifiquei isso, identifiquei e tentei agir para... Essa articulação veio de uma pessoa chamada Nonato Bandeira. Nonato Bandeira, na época, era secretário de comunicação e queria ser candidato a prefeito. Em 2012. 2012. Ele dizia que estava eleito, né? E eu identifiquei esse movimento. Ao mesmo tempo, Luciano começou a ficar pesaroso, achando que, ao perder, se perdesse, colocaria o projeto todo em risco. Depois de umas 2 conversas, ele me procura na Granja Santana, senta comigo, leva uma pesquisa e diz: Ricardo, eu não serei candidato. Eu estou aqui porque, desde 2008, Luciano não queria assumir o mandato. Luciano tinha um problema no fígado, né? E, em 2008, lá no apartamento que eu morava, que hoje é do meu filho,
Em 2008, nós fizemos uma reunião para saber quem era tal, e ficou aquela coisa, Luciano dizendo... Ele era uma opção para o senhor? Era, só que ele não queria, em 2008, para ser o vice. Certo. Né? E ele, o tempo todo, dizendo que não queria, porque estava doente e tal, que não podia se estressar, tal. E eu olhando, e as pessoas que estavam lá, Edivaldo Rosa, não, Nonato, tal. E eu não queria Nonato. Eu farejo algumas coisas. Eu não gosto de gente que não quer liderar, quer apenas se surfar sobre a média das pessoas. Quem é líder não surfa sobre a média, quem é líder puxa. Não é? E eu acho que o processo de João Pessoa era ter um líder, era puxar para cima. Né? E lá na hora, né, todo mundo assim, só Rosiana dizendo que o Luciano era mais... E era, porque o Luciano conhecia a cidade, Luciano, sabe, me ensinou muita coisa de urbanismo e tal. E na hora eu disse, olha, Luciano, você me desculpe, mas você é o vice. E ele, sabe, tá, tudo bem, eu vou... mas com essa ressalva. Chegou em 2010, perdão. O senhor se desincompatibiliza? 2012. 2010 ele assume, quando o senhor desincompatibiliza. Assume. A cidade continua bacana. Exato, ele manteve a pegada. Verdade. Não, continua bacana. Aí ele disse, cara, eu estou com uma pesquisa aqui e eu não vou ser candidato. Eu digo, Luciano, aí a gente ficou conversando, eu disse, Luciano, então... Isso na Granja. Na Granja. Vamos chamar uma reunião para você dizer isso, né? Ele chamou a reunião, eu chamei a reunião, nós sentamos lá e ele comunicou isso. E uma pessoa disse, eu faço a carta de renúncia. Adivinha quem? Nonato. Que queria ser o candidato e que estava articulando o desgaste dele junto com 2 radialistas, né? Que eu não vou dizer aqui o nome, mas... principalmente com os 2 que aí articulavam a rede bem maior. Nonato viaja, né? E ao ter isso, ao ficar certo ele entregar, nós nos movimentamos para não deixar um espaço aberto. Eu temia muito por essa articulação, porque o processo de João Pessoa era um processo muito rico, muito importante, de cultural, enfim, João Pessoa estava, né? Estava em um patamar administrativo realmente diferente. Um patamar diferente. Tava. Né? Mas, governador, eles bateram chapa, Luciano e Estela. Eu vou dizer. Não, Luciano e Estela. Não. Sim, Luciano Agro e Estela. Sim. Aí, bateram quando chapa. o Luciano sai, aí nós entendemos que temos que rapidamente, por conta desse desejo e por conta de eu saber o que é que tinha havido de Nonato, eu disse, vamos escolher alguém. A pessoa que foi escolhida era para criar um quadro. Porque nós temos que criar quadro. Então foi escolhida Estela. Quando Estela é escolhida, aí tem um movimento, já novamente estimulado por Nonato, para o retorno de Agra. É essa a história. Ou seja, não havia mais como voltar. A essa altura, realmente. Era, infelizmente, para mim, compreendeu? Porque você tinha um candidato pronto já, né? Praticamente, né? E tinha uma pessoa que tinha talento, compromisso. Talento é uma coisa rara, meu amigo. Talento não é para todo mundo, não. Sabe? Luciano estava lá, compreendia coisa do trânsito, compreendia coisa do urbanismo, compreendia coisa do meio ambiente. Ou seja, sabe, nós formávamos uma trinca, eu, Luciano e Gervásio Maia Pai, que todos os dias a gente estava cuidando da cidade na prefeitura. Todos os dias, amigo. Todos os dias a gente almoçava numa mesa como essa aqui, lá na prefeitura. E no sábado e domingo a gente saía junto para procurar buraco no meio da rua, para procurar obra, para fiscalizar a obra. Era essa a vida. Portanto, o que eu pensava, o que eu fazia, o Luciano estava por dentro, porque ele interferia nisso, ele formulava. Então, essa é a verdade. Né? E eu nunca, e Luciano não votou em mim em 2014. E eu nunca disse nada pelo amor que eu tinha a ele.
Eu nunca disse nada. Eu nunca discuti nada, eu nunca ataquei o senhor. Não sei se você percebeu. Eu nunca vi nenhuma declaração sua sobre isso. Nunca. E sofri muito, né? Quando ele estava doente, né? Eu, pessoalmente, fui atrás de sangue, de sangue para transfusão e tal, pessoalmente, enfim. Também nunca disse isso, estou dizendo aqui nesse podcast. Enfim. Essa é a verdade sobre a Águeda. Essa é a verdade sobre a Águeda. O senhor tem algum arrependimento em relação a Cássio? A Cássio? Não. Cássio, nós fizemos uma aliança que era boa para ele. 2010, houve um rompimento em 14, né? Eu me encontrei com o Cássio em 2010, no hotel lá em Recife. Cássio tinha acabado de ser cassado, né, ia viajar para os Estados Unidos, pediu para falar comigo, eu vou. Fui lá. E ele dizia que não queria nada, apenas um espaço na chapa. Porque ele precisava de alguém que, vamos dizer assim, tivesse trânsito para puxar a chapa. Né? Eu, apesar de não ser conhecido, porém, eu tinha um trânsito em função do governo de João Pessoa, da capital, né? E, ao mesmo tempo, tinha uma parte minoritária na política que viria comigo ou com qualquer um outro, porque é a parte que não está no governo. Na época, Zé Maranhão galvanizou praticamente, 85%, eu tinha poucos prefeitos, né? E nós ganhamos as eleições. Né? Ao assumir, eu cumpri com todas as coisas. Eu sou um cara que eu cumpro, eu não tenho... Cumpri, fizemos um governo, colocamos pessoas no planejamento, depois na educação, saímos fazendo um governo como era para ser. Né? E havia um desejo, eu não era criança, de Cássio retomar o governo. Só que era a minha vez. Né? Era a minha vez. Você tem direito nato à reeleição. Eu via o que é que nós estávamos fazendo na Paraíba. Não estava pronto, mas estava sendo feito. Sim. Eu via, né? Então, quando isso começou, aquela situação e tal, eu disse, olha, você tem todo direito, né? Ele tem todo direito de disputar. Agora, eu também tenho. E se vai disputar, nós vamos disputar juntos, né? Assim, vamos um contra o outro. E fizemos um embate duro, mas eu não creio que tenha sido desrespeitoso. Né? Teve alguns desrespeitos no meio, tal, sabe, coisas com a Veja, coisas com, sabe, que eu banquei, né, porque eu peitei, mas, enfim, terminou a eleição, eu ganhei a eleição. Né? E não fui eu que derrotei em 2018, foi o desgaste dele junto com Temer. Estava claro que ele perderia a eleição. Estava claro. O senhor tinha essa noção no início do pleito que Cássio talvez não chegasse? Tinha. Porque a Paraíba deu 69% a Haddad. No meio de uma comoção falsa daquela contra o PT, uma construção falsa contra o PT. Era algo muito forte. Todos os dias, todos os noticiários, você tinha de manhã, de tarde, de noite, porrada. Falsidade, notícia falsa, papa. Né? Mesmo assim, a Haddad teve 69% dos votos em 2018, aqui na Paraíba. Então, eu sabia que quem participou da queda da Dilma teria dificuldades. Né? Teria muitas dificuldades. E Cássio foi o grande articulador disso tudo. Né? Foi o cara que lá na inauguração da transposição, sabe, chamou, assim, atacou o Lula e a Dilma, e eu fui defender. Entendeu? Então, ele assumiu uma posição que foi uma posição dura, porque Lula sempre o tratou de uma forma muito generosa, e ele reconhece isso. Depois eu encontrei com ele e disse, não... A relação hoje de vocês é tranquila? É tranquila. Nós nos encontramos, conversamos, tal. Nós somos adultos, né? É verdade. Somos adultos. Ele tem as ideias dele, tem um valor dele. Deputado constituinte, né, Ricardo? Tem um valor dele e eu creio que eu tenho o meu valor também. Então,
Sabe? Às vezes, quando se discorda, se discorda. Quando concorda, concorda, né? Olha, o processo político na Paraíba ele é permanente, ele não para. A gente conversa hoje sabendo que muitos dos resultados de 2026 serão plebiscitários para 2028. Sim. Obviamente, se Ricardo Coutinho chegar a uma cadeira na Câmara dos Deputados e Lula, uma vez reeleito para esse 4º mandato, independente de quem se eleja governador na Paraíba, não tem como negar que Ricardo chega muito forte para a disputa pela capital em 2028. É uma possibilidade? Olha, o que vem depois, eu, na verdade, não sei. Né? O que eu sei é o seguinte, eu saí em 2010 da cidade de João Pessoa. Para você ter ideia, não tinha um ambulante no meio da rua. Também não estava em casa, não, estava trabalhando nos locais apropriados. Nos locais apropriados, ou seja, justiça para todo mundo, para quem anda pela calçada e para quem precisa trabalhar. Para quem precisa trabalhar. Né? Não tinha um acampamento de sem teto. Tinha, eram 17. Todos foram resolvidos. Todos. Né? Ou seja, quem fez ou quem participou de uma proeza dessa, né, fica difícil olhar hoje para a cidade. Né? Eu implantei o plano diretor, que é o grande... Né, é o norte. É o norte para o desenvolvimento de uma cidade. Eu implantei o plano diretor. Né? Coisas como Autódromo Onerosa, que depois quebraram, enfim, fizeram muita... as zonas de preservação. Você sabe que João Pessoa está alagando e vai alagar muito mais, porque estão diminuindo as zonas de preservação e os edifícios estão entrando na margem dos rios, rapaz. O Rio Jaguaribe, Rio Timbó, é um absurdo o que está acontecendo. E isso sabe, e a cidade passa por uma situação que você não tem limpeza de bueiro. A cidade não funciona como qualquer cidade precisa funcionar. Mano, outubro e novembro, comigo e com o Luciano Agra, outubro e novembro, não precisava botar na imprensa nada não, rapaz. Era a turma limpando as galerias. Limpando as galerias, porque se não limpasse, a gente sabia que... Uma coisa tão simples, a manutenção das galerias e dos bueiros. Né? Então e a gente evita fazia tanta isso, coisa, né? Sabe? Aonde você vai, você encontra assim, os investimentos que a gente fazia. Eu fazia investimentos com recursos. Eu nunca pedi um centavo para fazer uma escola. Eu achava uma falta de vergonha. Sabe? Eu tinha vergonha de pedir um real para o governo federal para fazer uma escola. Eu é quem mais fiz escola no município. Eu, como um santarritense, não tenho como não marcar um ponto, né, um marco zero, a Ailton Santana, que é a primeira escola tempo integral de Santa Rita. Foi Exatamente, o seu construído. Exatamente. Eu tenho que dar esse testemunho. E não pedir recurso federal, né? E está lá de pé até hoje. Né? Eu não peço recurso federal. Uma capital não pode pedir. Aí depois eu via, para construir uma creche, os caras vão atrás de dinheiro federal, deixa para uma cidade pequena. Não vá atrás de... Sabe? Por que hoje João Pessoa ou o Estado não tem um recurso próprio? Você já percebeu que as grandes obras é tudo bancada com recursos federais? Eu quero chegar nisso aí. Eu estou pertinho, a gente já está pertinho de terminar. Eu sei que o senhor ainda tem agenda, vou liberar daqui a pouquinho. Mas não tem como não trazer. O senhor tocou já no assunto para a gente já adentrar. Nós temos o Arco Metropolitano, o prefeito Marcos Odilon Ribeiro Coutinho. Está lá em Santa Rita, cortando a 016 até a BR-101. Né? Está lá e saiu no noticiário agora há pouco, inclusive é uma das obras com recursos federais. Federais, assim? Do PAC. Só que aí, vamos lá, nós temos uma obra muito importante que vários governadores trataram, inclusive Cássio foi um deles, sobre a tal ponte, a Ponte do Futuro, que é um dos grandes motes atuais da imprensa, inclusive. O senhor deu uma declaração, depois Cícero acompanhou essa declaração, mas vamos para a sua, já que o senhor está aqui na minha frente. De que entre as prioridades que o senhor elegeria, que o senhor teve condições de construir a ponte e optou por fazer outras obras. A ponte, como um santarritense, eu vou até puxar a sardinha para o meu lado, o senhor conhece Forte Velho, até porque o senhor pavimentou e asfaltou a 011 toda e hoje... um caminho que se faz em 1h30 se faz em 20 minutos hoje, de Bebelândia até Forte Velho. Então, é um marco aquela estrada, aquela asfaltada.
o senhor há de convir que Forte Velho tem uma vocação turística gigante, até pela importância histórica. O Mirante do Atalaia, o Forte Velho é uma das portas da nossa colonização, dos locais mais importantes da colonização brasileira. Sem dúvida. Então, veja bem, a ponte vai favorecer muito esse laço turístico de Forte Velho para Santa Rita. Então, não deixa de ser uma obra importante. Obviamente que, para mim, que estou na região metropolitana, ela tem uma importância. Diferente de quem está no Vale do Piancó, que tem que ver uma outra prioridade e uma outra situação. De fato, o que é que o senhor disse? Como é que o senhor enxerga essa obra da Ponte do Futuro? Traga para a gente, debulhe essa história toda para a gente entender o que é que Ricardo Coutinho pensa de tudo isso em relação à ponte, para a importância que ela tem para a região metropolitana e, obviamente, para as obras que o senhor fez, inclusive as barragens. A gente tem, inclusive, esse problema agora com a Lagoa Grande, né? Voltou a Camará, está apresentando problemas, enfim. Mas o senhor tem grandes obras hídricas no estado também. Como é que se balanceia as duas populações, digamos assim? Como é que eu atendo a região metropolitana com essa obra gigante e como é que eu mato a sede do povo lá no interior com esse dinheiro que o senhor administrou o estado, por exemplo? Olha, deixa eu falar sobre Camará para iniciar. Certo. Porque, veja bem, eu vi umas rupturas agora, né? Não há problema em Camará, não. Aquilo ali, se você observar bem, eram furos redondos que foram retirados quando da construção para fazer análise do concreto. Ah, tá. Então, quando a água atingiu aquele limite... Ele vazou. Ele vazou. É por isso que o vazamento era redondo. Não é fissura. Não é fissura. Ah, olha aí. O vazamento é redondo. Aí, foi feito um espanto agora há pouco, né? Foi. É porque todo mundo assim, né? Até pelo trauma vivido, né? Pelo trauma, né? Aí os engenheiros estiveram presentes, já colocaram amálgama, né? E, enfim... Resolveu. Certo. Né? Dito isto... com relação à ponte do futuro, eu tinha como fazer a ponte. Né? A ponte ali, 500 milhões, só que eu tinha 54 cidades que não tinham asfalto. Né? Nas 54 cidades, o Estado gastou 686 milhões para fazer para 225 mil pessoas, né? Dos quais uns 80 mil eleitores, portanto, pouca gente, né? E nós fizemos tiramos todas, o único estado do Nordeste que todas as cidades se chega através de asfalto. É a Paraíba, não tem outro, só a Paraíba. Para mim, essa foi uma prioridade. Eu podia fazer a ponte para poder botar lá uma obra única e tal, mas eu preferi fazer isso por uma questão óbvia. Né? Da mesma forma, eu raciocinaria ao ver o rio Jaguaribe, né? Ao ver o rio Sanhauá com as palafitas, né? Eu raciocinaria dessa forma. É um raciocínio meu, né? Quer dizer, não era que eu fosse contra uma obra, eu era a favor de outras antes de chegar a essa uma obra. Entendi. Não é? Por razões óbvias. Porque a manchete de Ricardo é contra a Ponte do Futuro. Aí... A gente vai procurar o que Ricardo disse. Ricardo está fazendo um comparativo com outras prioridades. Exatamente. O senhor falou até uma população de 150 mil pessoas do Rio Jaguaribe. Do Rio Jaguaribe. Eu me lembro disso. Né? Eu vi. Porque eu fui procurar o vídeo onde o senhor falava para saber qual era o sentido que havia na manchete. O Rio Jaguaribe, por exemplo, é uma demonstração que corta. É o grande rio da cidade. E é um rio que é a negação da cidade. Não é? É um rio que você tem ali uma população inteira sem escola, sem área de lazer, sem ciclovia, sem iluminação. Iluminação, segurança, que iluminação tem tudo a ver com segurança. Você tem uma péssima vida para aquelas pessoas. Né? Então, isso para o gestor Ricardo seria uma prioridade antes da ponte? Para minha alma, não tem a menor dúvida. Meu sentimento, porque eu vou fazendo as coisas de acordo com o sentimento social. A política tem que dialogar com aliás, a economia, inclusive, para mim, é uma ciência social. A economia não é uma ciência simplesmente exata de você estar comparando números e números. É uma ciência social, claro. Deu para ver isso recentemente no dia
a festa lá da Baía da Traição, o Toré. Sim, o Toré. O senhor, quando chegou, foi a recepção que deu para ver nos vídeos, foram vários cortes que eu vi. Sim. O senhor estava sendo recebido como um deles, como alguém familiar a eles. Sim. Quando o senhor fala em sentimento social, eu posso comparar com aquela situação do Toré. Porque eu incorporei... Daqueles presentes é como se o senhor fosse dali o mais familiar a eles. Eu incorporei ao ato de governar a presença respeitosa do chefe de Estado no Toré, no Dia dos Povos Indígenas. 19 de abril. Eu incorporei isso, porque eu não estava fazendo favor a ninguém, é uma necessidade, né? Pela história, né? Sim, claro. Pela resiliência, pela resistência. São os nossos antepassados que estão ali, né? Pelos ataques, por tudo, né? que a história nos conta. Então, eu desenvolvi isso, né? E continuei aí depois, por uma questão do mesmo respeito. O respeito não era só eu sendo governador. Né? O respeito era, enfim, continua a ser. Eu fui o cara que mais investiu nas aldeias. Eu investi muito em aldeias, né? De pontes sobre o Rio Sinimbu, a aldeia Jaraguá, lá em Rio Tinto, a aldeia São Miguel, a aldeia São Francisco. 7 aldeias, as ladeiras eu fiz. Eu fiz projeto de mel, eu fiz escola nova lá dentro. Eu fui, sabe, eu fui fazendo, porque eu tinha que incorporar dentro do Estado. Eles fazem parte do Estado. Né? E fui fazendo isso, Enfim, é esse aspecto que eu acho fundamental. Você tem que incluir, mano. A política não pode ser a arte da exclusão, você tem que incluir. Né? Mesmo os diferentes, porque todos têm que ter direito a um pedaço, a um quinhão disso. LGBTQIAPN+, os quilombolas, os indígenas, os pretos. Geral. Eu, como prefeito, eu fui o primeiro político ao tomar posse na cidade Paraíba, madura. Ao substituir a missa. Eu sou católico. Sim. Mas eu fui batizado, tal, mas eu substituí a missa, que era o que sempre existia, por um culto onde de religiões afro, a evangélicos, a católico, teve ano que até representantes do Islã estiveram presentes e falaram. Ou seja, eu tenho que respeitar os outros. O Estado é laico e tem que garantir essa laicidade, de verdade. Eu tenho que garantir isso. Tal. Verdade. Muita gente estranhou no início. Não, tem que respeitar. Sabe? Ponto final. Tem que estranhar. Né? Então, na essência, eu tentei. É claro que se você olhar, porque você não fez tal coisa, é verdade. Talvez, se você me disser isso hoje, talvez você dissesse, eu vou fazer tal coisa ao invés da outra. Mas a tendência sempre foi tentando acertar, né? Tentando garantir e priorizar esse aspecto social. Né? Eu fui o governante que mais construiu, o político que mais construiu casas na Paraíba, na história da Paraíba. Né? Quando você junta prefeito e governador, eu fiz mais de 23 mil casas. É muita casa. Né? Em Santa Rita, foi o município que eu mais fiz casas. Sabe? Eu fiz saneamento básico em Santa Rita, fiz em Guarabira, no Alto da Boa Vista. Né? Eu fiz em João Pessoa, eu fiz numa série de recantos, de locais, que depois ninguém fez mais. Ninguém fez. A Bahia está se arrastando aí há 8 anos por um emissário. O Conjunto Maris lá em cima, né? Conjunto Maris. Eu conheço lá. O próprio Conjunto Gervásio Maia tem saneamento e tal. O Cidade Madura foi inaugurado. O Cidade Madura. Né? Governador, algum tema que o senhor acha que deveríamos ter abordado, que o senhor gostaria de colocar para os nossos telespectadores? Porque, vou lhe dizer, da minha parte, conversar com o Ricardo Coutinho é enriquecedor, muito enriquecedor. Eu acho que nós conversamos bem, mano. Você está de parabéns muito obrigado pelo podcast. E agradeço muito ter estado aqui hoje. Eu gosto muito desse tipo de prosa, desse tipo de papo, né? A gente vai construindo ideias e vai sendo questionado, evidentemente, não é? E acho que seria bom para a política se todos, né, se propusessem, né? Se propusessem, né? Porque, e de uma forma aberta para todos os temas, né? Porque, infelizmente,
né, em grande parte da política hoje, ninguém diz o que pensa. Né? Infelizmente. As pessoas andam meio engessadas, até com medo de serem canceladas nas redes sociais. Porque a essência da política, na cabeça de muita gente, é não perder voto. Né? E não simplesmente se mostrar como é para você tentar, sabe, para você tentar afirmar uma ideia. Você tem que afirmar uma ideia, você tem que ter uma ideia para dizer, olha, eu defendo isso aqui. E eu quero conquistar você para que você defenda isso junto comigo. Mas não, sabe? Aí não é à toa quando eu falei aqui na tentativa de golpe que ninguém dá opinião. Ninguém saiu em defesa, ninguém disse nada, não, é verdade. Nada, esperando. Se o vento desce para um lado, eu vou. Se der para o outro, eu vou. Né? Ou seja, esse político não quer liderar nada. Ele quer sugar. Ele quer sugar do povo. Ele quer enganar o povo. Né? E eu acho que é preciso retomar um protagonismo da política propriamente dita, verdadeiramente dita, que está em desuso hoje. É preciso isso, porque senão nós vamos ter uma população cada vez mais arredia à política e à própria noção de democracia. A democracia entrega muito pouco. Esse é o nosso problema. O modelo de democracia que nós temos, você eleger alguém, dar um cheque em branco por 4 anos, né, é muito pouco. Então, você entrega muito pouco. Né? Então, é preciso entregar mais. Só se entrega mais se tiver participação social, né? Participação política, se as pessoas acompanharem as coisas, exigirem. Índices, requisitos a serem atingidos, né? É fundamental cumpridos. Tudo isso. Eu estou convencido disso, e tanto é que quando eu tive a oportunidade de governar, eu criei o orçamento democrático, por exemplo, eu quebrei aquele modelo. Né? Agora, se eu tiver a oportunidade de ir para a Câmara dos Deputados, eu vou criar o orçamento democrático dentro das emendas do mandato. Eu vou criar um conselho, né, representativo de cada território, são 16 territórios na Paraíba, um conselho. Esse conselho vai receber, através de um edital que eu vou soltar cada ano, projetos de ONGs, de associações, de assentamento. Que concorrerão às suas emendas. Que concorrerão às emendas. Exatamente. Perfeito. Isso. Ou seja, eu não quero ser pai de emenda nenhuma, amigo. Eu não quero botar uma plaquinha dizendo botei 6 milhões aqui, 5 milhões. Eu não quero isso. O que eu quero é fortalecer a sociedade civil organizada. O que eu quero é que um assentamento, além em Santa Rita, que precisa de um trator, que não tem onde pedir, ele não precisa pedir, ele vai lá, faça um projeto, foi aprovado, você vai receber o trator. A emenda chega. Toma aqui. Né? O outro que precisa de um kit de irrigação com energia solar, ele está aqui. Sabe? E uma ONG que cuida de crianças autistas, que precisa de fonoaudiologia, que precisa de terapeuta ocupacional. Uma amiga sua em Santa Rita, Luísa Flores, a Podia Nascer Feliz, nosso Adriano. Exatamente. Cuida das idosas, das flores belas. Exatamente. Sabe que um Cefec daquele lá em Marcos Moura. Das irmãs. Lá das irmãs. Lá em Marcos Moura. Possa, sabe, ter um trabalho belíssimo. A saudosa irmã Antonieta, né? Antonieta, possa ter um trabalho belíssimo, né? Então, possa ser ajudada para poder fazer esse trabalho crescer. É isso que eu quero. Eu vou fazer isso, né? Eu não quero saber de eu ficar, olha, eu vou conquistar um prefeito aqui, porque vai me dar 1000 votos na próxima, o outro. Eu não quero isso, não. Eu quero outra história. Né? Sabe? E aí eu acho que eu estou fazendo a diferença. Mas a gente percebe que o voto de Ricardo Coutinho é um voto muito macro. Ele deixa de ser regionalizado. Sim. Ele é muito macro. Sem dúvida. E aquilo que conversávamos antes de começarmos o episódio é ganhar a corrida antes da largada. Isso é importante. É verdade. Governador, muito obrigado. Obrigado a você. Nosso segundo episódio, lhe agradeço demais de ter vindo aqui hoje. Eu é que agradeço, viu? Chamando, estarei sempre à disposição. Me desculpe pelo atraso hoje, que eu atrasei, mas... É assim, enfim, acontece. Mas para esperar o governador, a gente precisava, né? Minha vida está assim. Agradecer a nossa Duda Santos, nosso Diego Lima, que está aqui com a gente.
A você, meu amigo, minha amiga, que nos assiste desde o início do nosso episódio, eu quero agradecer pela sua audiência. Estamos encerrando mais um episódio do Mano a Mano Podcast. Voltamos na próxima segunda-feira, às 20 horas, no nosso canal do YouTube, o @canal News Paraíba, aqui direto do estúdio da Impacto Comunicação e Marketing, direto para você aí na sua casa, no seu celular, onde quer que você esteja. Muito obrigado e até a próxima segunda.